Depois de chegar em casa, respirar um pouco, esfriar um pouco a cabeça, é tanta coisa que vem após essa eliminação que é difícil conseguir colocar tudo em palavras. Eu acho que tem muita coisa para a gente debater, para a gente falar, para a gente refletir e acho que vai ter um momento para tudo. Mas cheguei a falar isso no vídeo anterior. A gente vai tirar coisas boas dessa temporada, sem dúvida alguma. Acho que temos uma base que pode ser bastante útil para que o Fluminense venha a montar um time competitivo se quiser ganhar alguma coisa de fato em 2026. Mas aí vai depender do que essa diretoria vai fazer e a gente vai ter uma mudança na presidência nos próximos dias. A gente tem o assunto SAF que vai voltar com tudo ano que vem. São muitas incertezas. A única certeza, para mim, no momento, é que essa eliminação diante do Vasco mostra que o Fluminense precisa de mais jogadores com qualidade. E talvez mais do que a gente imagine. Por mais que se tenha coisas boas dessa temporada, e tem, não dá para dizer que ela foi boa, também falei isso. No ano em que o Fluminense é eliminado de uma maneira vergonhosa como foi na Copa Sul-Americana e cai na semifinal para um rival, não dá para dizer que foi um bom ano. Não dá para dizer, apesar da histórica campanha na Copa do Mundo. Porque na minha linha de raciocínio, o Fluminense vem num processo de reconstrução, de resgate, conquistou títulos importantes, e aí a prateleira ela vai, o sarrafo vai ficando mais alto. Para o que é o Fluminense hoje, ou pelo que ele se propõe a fazer, ou talvez na condição que ele se colocou, terminar a temporada dessa forma não é algo positivo. Alguns talvez vão concordar, outros não, mas fica uma sensação muito ruim, porque tinha tudo, depois da Copa do Mundo, de tudo que aconteceu lá, tinha tudo para ser uma grande temporada realmente. Eram 2 títulos totalmente possíveis da Copa do Brasil e talvez ainda mais o da Sul-Americana. E nesses objetivos, o Fluminense acabou fracassando. E diante disso, e aí eu vou sair um pouco, porque a gente está falando de resultado. O que teve de resultado? Uma histórica semifinal de Copa do Mundo, teve um 5º lugar muito digno no Campeonato Brasileiro, pelo que foi o ano, enfim. A gente já ponderei isso aqui. 2 eliminações bem traumáticas assim no ano. Quando eu falo traumáticas, porque deixaram algumas marcas. Quando o Fluminense cai para o Chelsea na Copa do Mundo, tem a saída do John Arias na sequência. Quando cai para o Lanús na Sul-Americana, tem a demissão, ou o pedido de demissão do Renato Gaúcho, como foi? Em plena entrevista coletiva. E quando o Fluminense cai para o Vasco na Copa do Brasil, Thiago Silva indo embora. Momentos que marcam uma temporada de altos e baixos. E a partir disso, aí, de novo, a gente está falando das consequências, que o resultado ou os resultados são uma consequência daquilo que você faz, daquilo que você trabalha, daquilo que você planta ali ao longo da temporada. Independentemente de ganhar ou perder, ou como se deram essas eliminações, o time tinha limitações, carências e deficiências claras, manifestadas e evidentes ao longo de toda a temporada 2025. Alguns tiveram contrato renovado sem mostrar dentro de campo que realmente mereciam, a não ser pelo que já fizeram, ou seja, pelo passado. Alguns por gratidão, por relacionamento, porque é bom de grupo, ou porque já fazem parte do grupo. E aí não dá para trocar todo mundo e realmente não dá para sair mandando tudo embora e fazer um time totalmente novo de um ano para o outro. Nem sempre dá para você, enfim, resolver todos os problemas de uma vez só. Mas alguns contratos que foram renovados são realmente inexplicáveis. A gente falou na época.
O Fluminense chega agora esse final de ano com todos os jogadores com contrato. Quem não tinha era o Manuel, que vai embora. Esse vai embora, de fato. Mas alguns não têm mais condição de continuar no Fluminense. Alguns não podem mais vestir a camisa do Fluminense. Ou não tem condição, porque é fraco tecnicamente, ou porque não vai ter mais clima. Cada um com seu motivo. Mas uma barca precisa partir. De um jeito ou de outro. Porque se isso não acontecer, significa simplesmente que a gente vai ter um elenco super inchado ou os nossos problemas vão continuar existindo. Quando a gente fala do desespero, do absurdo que foi que fizeram com a camisa 9 do Fluminense esse ano, dessa pobreza, dessa tristeza que foi o ataque desse time esse ano, acho que qualquer conclusão diferente de que Everaldo precisa sair do Fluminense, que ele seja feliz em outro lugar, acho que ele pode jogar em time de Série A e pode ir até bem, inclusive. Ele só não pode estar no Fluminense ano que vem. Foi um erro crasso. E tudo bem, o Everaldo é um jogador que já fez mais de 20 gols em temporada. Acho que a gente podia não gostar da contratação, nem achar uma grande contratação, mas o tamanho do fiasco, eu acho que a gente não tinha noção. Acho que ninguém tinha noção, na verdade. Não tem condição. Entuba o prejuízo. E dá um jeito. John Kennedy não tem condição de seguir no Fluminense. John Kennedy tem que ser negociado. O quanto antes, emprestado, vendido. Isso já aconteceu em várias outras oportunidades, ou melhor, quase aconteceu. E não foi. Não tem mais condição. E a situação do Germancano é muito preocupante, sim. É uma clara decadência, além de problemas físicos, como ele teve. Agora foi uma entorse também, né? É complicado, é uma coisa que foge do controle. Chegou a fazer 20 gols na temporada, mas a verdade é que o Cano foi reserva do Everaldo. Não tem condição, gente. Não tem condição. Esses jogadores, querendo ou não, infelizmente, eles, entre aspas, fizeram ou permitiram o Everaldo ser titular e usar a camisa nova do Fluminense esse ano. Por pura falta de opção. E aí eu não vou até nem entrar no mérito da questão que o treinador poderia ter feito isso ou aquilo. Enfim, falando de centroavante apenas. Não dá. A turma do Café, Keno, eu não aguento mais olhar para o Keno. Assim, obrigado pelo que fez. Mas foi muito bem reconhecido financeiramente. Foi muito bem reconhecido à época também pelo que fez. Vai ser feliz em outro lugar. Ah, mas tem contrato. Vão ter que dar um jeito. Thiago Santos, a turma do Café, Thiago Santos. Porque o Thiago Santos tem um contrato renovado com o Fluminense, gente. É sinal de que não tem como ir no mercado contratar um jogador melhor que o Thiago Santos. E assim, ele entrou recentemente, até não comprometeu. Não é uma questão contra ele, mas se a gente for ter um papo sério aqui, uma conversa séria de brigar por título, não dá, pô. O Lima também, que já foi um jogador útil, desse até o que menos me incomoda. Mas também, vamos lá. O Fluminense precisa ter essa chacoalhada. Lescano e Lavega passaram um ano inteiro sendo totalmente escanteados. Esses jogadores são bons ou ruins? Esses jogadores têm condição ou não de vestir a camisa do Fluminense? Eles vão continuar, vão embora? O certo foi uma porrada de dinheiro e não houve um mínimo retorno de nada. Passaram 3 treinadores no comando do Fluminense. A opinião dos 3 foi a mesma. Um ano um pouco menos porque ficou menos tempo. Mas é um fato. O que serão desses jogadores? Ou o que será desses jogadores, perdão? Santi Moreno, e aí? Milhões, milhões e milhões. Santi Moreno vai jogar no que vem? Tá nos planos, tem condição? O Fluminense precisava desesperadamente de opções pelos lados de campo. Foi contratado para isso. E aí? Soteldo deu uma melhoradinha agora nessa reta final. Muito pouco pelo dinheiro investido. Muito pouco. 3 lesões desde que chegou no Fluminense. Surpreende a quem?
A ninguém, né? Ou alguém foi surpreendido? Tá aí, Soteldo. Igor Rabelo. Otávio. E aí? Só tô citando esses jogadores porque não vai dar pra gente aceitar como desculpa que jogador tem contrato e não dá pra romper contrato, não dá pra mandar embora. Ninguém tá pedindo pra mandar embora pro WhatsApp. Mas a diretoria do Fluminense vai ter a obrigação de sentar e buscar soluções para isso. Emprestar, pagar metade do salário, tentar rescisão amigável, abrir espaço em termos de quantidade de jogadores e, obviamente, folha também, dinheiro. Ou faz isso e traz jogadores com mais qualidade, e a eliminação da Copa do Brasil fez o Fluminense perder muito dinheiro, porque o campeão da Copa do Brasil ao todo recebe simplesmente mais de 70 milhões de reais. Isso pode, inclusive, impactar diretamente na estratégia de contratação para essa janela de transferências que começa já a partir de agora. O mercado está aberto. Como eu disse, eu acho que tem uma base ali. Se o Fluminense quiser brigar por títulos ano que vem, não dá para ter o Serna como titular absoluto, já falei isso. Não dá para o Canóbio ser titular absoluto, incontestável. Acho que é um jogador que se mostrou útil, sim, nessa reta final, melhorou bastante, evoluiu bastante. Não basta chegar um centroavante, tem que chegar 2, pelo menos, do jeito que está a coisa, porque esses 2 não podem continuar no Fluminense, não podem. Se o Thiago Silva sair, vão ter que trazer o Nino de qualquer jeito. E vai ter que trazer mais um além do Nino. Não dá para ser Freitas titular do Fluminense ano que vem de novo. Ou vão continuar, ou vão achar também que tá tudo bem. O Fluminense precisa de opções, de pelo menos mais uma opção no meio de campo, com mais qualidade para brigar com Hércules, com Nonato, com Martinelli. É necessário partir essa barca. Nem que ela vá aos poucos, mas ela vai ter que sair. Devagar, empurrada, à força, de um jeito ou de outro, ela vai ter que sair. Ou senão a gente novamente vai esbarrar nos mesmos problemas em 2026. E ninguém aguenta mais isso. Zubeldia vai ter a oportunidade de planejar, coisa que ele não teve. Ele pegou um elenco que ele não montou, que ele não indicou o jogador, Agora ele vai ter a chance de, junto com essa diretoria, indicar jogadores, mostrar os que não têm condição e dar um rumo para que ele possa montar um grupo mais ali de acordo com a sua ideia. Ele pegou um grupo com uma característica que alguns certamente não agrada muito ele, ou não agradam muito a ele, mas conseguiu ainda assim montar um time competitivo com essas peças. Agora o desafio vai ser, fora de campo, com a diretoria, montar, trazer jogadores, liberar outros para fazer esse grupo ainda melhor e mais competitivo, que é o que a gente espera para jogar uma Copa Libertadores em 2026. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que os próximos dias serão movimentados. Agora, com a queda na competição, o Fluminense vai poder focar somente no mercado de transferências e creio que até o final do ano a gente vai ter algumas novidades em relação ao que vai nortear a diretoria nesse período aí de negociação. Fechou, pessoal? Vamos ficando por aqui. Deixa o seu like. Quem você acha que tem que sair do Fluminense? Quem você acha que tem que ficar? Contratações, enfim, sinta-se à vontade para debater e a gente volta com mais informações ao longo do dia.